Bom dia, pessoal. Vamos hoje aqui conversar no nosso encontro sobre paternidade e carreira. A gente preparou para conhecer o nosso público uma enquete aqui dentro da nossa reunião virtual, para conhecer, digamos, um pequeno censo, né? A gente está tendo censo agora no Brasil, então a gente quer fazer o nosso censo de paternidade. Se vocês puderem ir lá na bolinha ali embaixo, no canto inferior direito, para responder a nossa enquete, a gente começa conhecendo o público que está aqui. Vamos lá. Eu vou responder também. Pergunta 5 é interessante, hein? Eu concluí já. E eu vi que a pergunta 5 está tendo respostas diferentes, talvez seja um dos pontos aí que a gente possa conversar hoje aqui com vocês. Então, comentando um pouco aqui da nossa enquete, a gente tem aqui pais, maioria dos pais na faixa aí dos 25 ao 35, a Carol adicionou mais uma pessoa? Sim, eu permiti. Bom dia, Marcelo. Tá no mudo, Marcelo, mas vamos lá. Marcelo, eu sou Daniel, né, CEO da EDC, e a gente começou aqui o nosso bate-papo já respondendo uma pequena enquete que a gente está fazendo aqui pelo aplicativo do Google Meet. Não sei se pelo celular, se você conseguir, normalmente tem no canto inferior direito uma bolinha, triangulinho e círculo, onde você pode acessar a nossa enquete e responder algumas perguntas aí que a gente fez para o nosso público. Mas além das nossas perguntas aqui, que a gente vai discutir um pouco em cima delas, a primeira pergunta aqui para o bate-papo que eu queria fazer é: quem de fato escolheu ser pai, no sentido de que planejou e escolheu a data, o período para ser pai? Queria que vocês comentassem aí se você escolheu ou se simplesmente aconteceu, um dia você chegou em casa e descobriu que ia ser pai. Me contem aí. Bom, posso começar? Se Pode. concordarem. Eu escolhi ser pai, sempre quis ser pai desde muito cedo, e tinha uma decisão com minha esposa na época, a gente tinha combinado que, ok, teremos filhos, tá? Mas teria duas condições para isso, cara. Ninguém exigiu que a gente seguisse duas condições. Primeiro, que a gente tivesse filhos cedo, antes, quando nós éramos jovens ainda, por isso a resposta aqui da enquete de 25 a 35 anos, eu fui pai com 27 anos, porque ela concordou em ser mãe do lado dela, mas queria que isso acontecesse antes, não depois, numa idade mais avançada, queria que a gente fosse jovem e acompanhasse a evolução das crianças, dos filhos, nesse sentido. E essa foi uma primeira decisão, e a segunda, eu nunca pensei em ter duas filhas, né? O objetivo, eu nunca pensei inicialmente em ter duas filhas. Tive a primeira, a gente teve a primeira Bárbara, e depois de um tempo, quando a Bárbara estava, depois que você passa o período inicial, 6 meses, 1 ano, 2, você começa a pensar, né? Pô, até que dá, né? Legal ter mais um filho, todo mundo ter irmão, e a gente decidiu ter mais uma criança. E aí a segunda exigência que ela fez, que aí eu gostei, achei interessante, é que a gente tentasse ter as crianças no mesmo período, no mesmo mês, para fazer uma festa de aniversário só. Falei, tudo bem, concordo. Em março. E aí foi um desafio ter os dois filhos no mês de março, e a gente acabou conseguindo. Uma nasceu no dia 23 e outra no dia 1 de março. E até hoje elas fazem uma festa de aniversário só, né? Claro que tem reclamações agora que são um pouquinho maiores, mas a gente seguiu essa métrica. Mas foi programada a decisão de ser pai, foi programada, alinhado, estruturado. Claro que é uma mudança muito grande na sua vida, por mais que você planeje isso, você nunca vai estar preparado, você nunca vai pensar em todos os desafios que envolvem a paternidade, né? É bastante complexo e um desafio muito grande, mas esse é meu depoimento sobre isso. Ô Bruno, e nesses critérios aí de escolha que você fez com a sua esposa, vocês consideraram um momento de carreira? Vocês consideraram se isso ia ser bom ou ruim para a carreira? Ou foi uma decisão de vida do casal, de criar uma família só que foi considerado?
Foi uma decisão de vida, a princípio. Em relação à carreira, o que a gente avaliou na época, éramos jovens e com uma carreira já de certa ascendência, mesmo jovem, com destaque nos locais, nos lugares que a gente trabalhava na época. E a gente pensou, bom, a gente vai passar um período muito difícil, né? Até, sei lá, até os 40 anos vai ser muito complexo criar as crianças, educar, até elas serem maiores de idade ou adolescentes. Eu imaginava esses desafios, mas a decisão foi uma decisão de vida, né? Claro, pensando na carreira, mas foi uma decisão de vida nesse sentido. Entendi. Não sei se, Murilo, você quer compartilhar um pouco qual foi a cadeia de decisão, como é que aconteceu a paternidade para você? Bom, primeiro que não foi planejado. Eu fui pai aos 24 anos, mas eu já estava querendo ser pai antes, né? Eu queria ser um pai jovem para compartilhar. Você já começou a treinar desde os 15 anos, então você já estava tentando Não, ser pai. também não queria ser pai tão cedo assim, mas eu queria ser pai jovem, né? Entre 20 e 25 anos no máximo, justamente porque, na minha visão, né? Se fosse menina ou menino, tanto faz, eu queria estar com o físico bem ativo para poder brincar com a criança, fazer toda esse papel de pai mesmo e não ficar aquele velho que já não consegue mais certas atividades. Então, na minha mente era isso, eu queria ser pai jovem para pegar a fase de crescimento da minha filha, eu estar ainda com o físico bom para poder participar de todas as atividades, ser aquele pai radical, vamos dizer assim. E consegui, deu certo, não foi planejado, mas assim, quando veio a notícia, fiquei super feliz, não me abalei nem um pouco, né? Era o que eu queria, não era muito o que minha esposa queria, ela ficou um pouco, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Não sei o quê, e eu tava daquele jeito, tipo, tá top, beleza, vamos que vamos. E para mim foi isso. Muito bacana. Não sei se o Marcelo consegue abrir o áudio e contar um pouco para a gente como que foi o momento aí da paternidade para ele. Alberto, tá ouvindo eu? Sim, Marcelo, pode falar. Não, meu não foi nada programado, foi acidental. Aí daí eu tive que casar, né? Isso aí já faz 20 anos já, né? Meu filho hoje tem 19 anos. Eu tenho uma outra também que não foi planejada também, tem 12 anos, mas fiquei feliz também, embora não tivesse planejado, a gente foi bem recebido e estamos aí até hoje aí, está no caminho já, encaminhei já para a faculdade já é formado já em engenharia, já está trabalhando já, e é isso aí, não tenho muito, foi muito planejado não, mas foi bem-vindo. Claro, veio com saúde, é isso que importa. E, como seus filhos já são um pouco mais velhos, de alguma forma você acha que a paternidade influenciou no seu desenvolvimento da sua carreira, ao longo aí dos anos de criação dos seus filhos? Sim, você vai além, né, que é dar exemplo, né, porque hoje, a mesma área que eu trabalho, ele também desenvolve quase o mesmo papel, sabe? Eu trabalho na área de polímero, ele trabalha com engenharia de automação, né? Mas ligado também à área de plástico, né? Ele desenvolve moldes. E sempre eu incentivei ele, que nem primeiro o Senai, foi eu que incentivei ele a fazer o Senai, FET, agora na USP, que ele se formou lá, tá? É um garoto bastante inteligente, bastante esforçado. Agora tem a menina aí, tem 12 anos, aí eu tenho que encaminhar ela também, aí também é mais difícil. Muito legal escutar aí seu testemunho e a importância aí do exemplo, né, o que como você usou, de encaminhar, né, a encarar a paternidade como uma missão de deixar algo bom para os nossos filhos, para as pessoas que a gente trouxe aqui para o mundo, né? A gente quer encaminhar, espera o melhor dos nossos filhos.
terminando aqui, no meu caso, eu tive uma paternidade planejada, sem que nem o Bruno também, sempre quis ser pai, e me imaginava pai de uma família numerosa. Eu digo que eu comecei falando que queria ter 4 filhos, casei falando que queria ter 3 e parei com 2, né? Mas, assim, sempre quis ser pai, e a paternidade para mim foi uma escolha de vida. Olha, eu também não queria ser pai muito velho, então casei, uns 2 anos depois, já escolhemos ter filho, e sempre olhando que, assim, filho é uma escolha de vida e não uma escolha de carreira. Você não escolhe ter filho como você escolhe fazer um MBA. Você olha lá, eu vou me matricular no do próximo semestre e quero ter filho em tal data. Pelo menos no meu raciocínio foi isso. Eu dei uma pesquisada aqui, até para a gente conversar aqui, que eu estava achando uns dados curiosos. Eu olhei o banco de dados do Banco Mundial, que faz pesquisa, né, todo ano, da taxa de fertilidade, ou seja, quantos filhos as pessoas têm em cada país. Estava olhando, a taxa da média mundial é 2,4. Mas daí, se olhando ali os dados, eu fui olhar os dados países por país, a gente vê que os países africanos puxam muito a média para cima. Lá a média de natalidade por família é quase 4,5, 5, puxa a média mundial para cima, né? Mas a média aí no mundo é 2,4. E eu estava tentando entender, e quero que vocês me ajudem a refletir, se a quantidade de filhos por casal, por pessoa, está relacionada ao desenvolvimento do país, da carreira, as possibilidades ou não. Daí eu fui descendo ali nos países mais conhecidos, ali na faixa ali da pesquisa, e estava vendo. Por exemplo, o Brasil é um dos últimos colocados, ou seja, a gente tem 200 e poucos países e o Brasil está na posição 170, 168, né? A nossa média é 1,7 filhos, né? Ou seja, a gente está bem lá embaixo, lá na escala. E daí eu fui olhar, falei, será que os países ricos estão na nossa frente ou estão abaixo? E eu fiquei surpreso, viu? Por exemplo, a França, a média de filhos na França é 2,0 alguma coisa. No Reino Unido, lá na Inglaterra, é 1,89. Nos Estados Unidos, também está acima da gente, também na casa de 1,8 alguma coisa, tá? Umas 20, 25 posições. Então, eu olhando os dados, pensando e refletindo, eu falei, olha, aqui no Brasil, ou um pouco, alguns discursos que às vezes eu escuto e leio, não, filho vai me atrapalhar na carreira, se eu tiver filho, talvez eu não consiga me desenvolver. Eu olhei e falei, olha, nos países ricos, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, cara, o pessoal está tendo mais filhos que a gente aqui no Brasil, e eu não posso falar que morar na França, viver na Inglaterra ou nos Estados Unidos, a pessoa não vai ter oportunidade de carreira, de crescimento e desenvolvimento. Então, eu quis trazer aqui para a discussão um pouco um dado estatístico. Olha, eu acho que se tem pessoas ainda que acham que a paternidade é um impedimento para o desenvolvimento profissional, eu acho que quando ela olha os números, olha os países desenvolvidos, não é isso que está acontecendo lá fora. O que vocês pensam disso? Assim, vocês acham que tem alguma correlação ou é algo totalmente fora o que eu falei? Olha, tá me ouvindo? Tô sim, Marcelo. Olha, em especial aqui no Brasil, o que eu noto é que as famílias mais humildes, mais de baixa renda, as pessoas que mais têm filho. Não sei se é por uma falta de planejamento, se é uma falta de que... Não, eu não sei dizer. Pelo censo aí, que nem se você tem família aí que às vezes nem condição de cuidar das crianças tem, mas tem 5, 6, até 7 filhos. Você vê aí você vê muito no caso isso aí no Nordeste, lá do Nordeste, lá você vê que a família lá, no mínimo lá, que você vai ver 4 filhos, né, por família, 4, 5. E nas regiões aqui,
nas periferias, você também vê muito disso. Agora, quando você começa a subir para classe média, média alta e classe alta, você vê que esses números eles já caem, que a tendência dessas pessoas já tem um planejamento, já querem ter um filho, no máximo 2 filhos. Então, acho que há uma questão de cultura aí, sabe, entre as classes sociais. Eu também acho que é um pouco de cultura e de educação, e eu vou, tipo, fazer uma analogia. Talvez o pessoal de uma condição social um pouco inferior, eles encaram os filhos quase que como uma previdência privada. A pessoa de classe social maior, mais rica, fala, não, eu vou guardar um dinheirinho para minha aposentadoria lá na frente. A pessoa de uma classe social mais pobre fala, eu vou ter vários filhos, porque vão me ajudar aqui no trabalho, e quando eu ficar velho, os meus filhos vão cuidar de mim, né? Então, talvez ainda tenha uma cultura, de repente, das classes que estudaram menos, que tiveram menos condições, de que o filho também é um plano de carreira, é uma previdência privada, ou seja, lá na frente é o meu filho que vai cuidar de mim, porque eu que cuidei do meu pai, e não tem talvez essa cultura de planejamento e de educação. Mas não sei. Eu vejo assim também, eu vejo que você partindo pelo pressuposto aí de uma classe média, média alta, quando a tendência de uma pessoa ficar de uma gravidez indesejada, embora seja proibido, existe ainda, eles recorrem muito ainda ao aborto. É uma filosofia que não existe já na classe pobre, na periferia, as condições, não tem nem condições de estar pagando para fazer um aborto. Então, existe também essas ilegalidades que a grande classe alta acaba fazendo e que o pessoal de classe baixa, eles, até mesmo por não querer também, às vezes prefere ter 8 filhos lá passando dificuldade, porque como eles não teve um plano de carreira, não tem uma carreira, não enxerga essa carreira para o filho. Às vezes eles enxergam que o filho só tem que comer e beber, daí acaba não pensando no futuro, que tem que dar uma faculdade, que tem que dar uma educação, que tem um investimento fazer no filho. E acaba que ter um mais dois é indiferente. Aí, ele, quando se quer fazer, no caso, uma laqueadura, uma cirurgia para não ter mais filho, hoje, se você tem 2 filhos, ou 3, eu acho, você tem que passar por um sistema com um psicólogo, passar com um médico, para ver se é isso mesmo que você quer fazer. Sim. E para esse pessoal aí, para eles não vão ligar para isso aí, não vão passar. Eles têm mais 2, 3, 4, 5. Sei que eu já vi muito aí, quando interrompe mesmo lá, põe laqueadura, coloca o DIU lá, é porque já é orientado pelo médico a colocar, não precisa nem passar por psicólogo. Entendi. Fala aí, Bruno. É um tema complexo esse aí. Estava aqui refletindo, ouvindo o Marcelo falar, o Daniel, e pensando sobre isso também. Eu acho que são 2 coisas importantes. Primeiro que em países em desenvolvimento, vamos ter o Brasil como exemplo. As pessoas que têm mais filhos no Brasil, sim, são as pessoas de uma classe social mais humilde. Por falta de conhecimento, de estrutura, de acesso a serviços básicos e acesso a outras coisas que outra população da classe média tem, a população mais simples não. Esse seria um fator, na minha visão, em países assim, em desenvolvimento e países que têm uma população que tem pobreza, né? Tem um grande índice de pobreza, como a gente tem no Brasil, entre outros, a África e outros países. E o Brasil em si, tendo o Brasil como exemplo, a gente tem uma visão muito realista, o Brasil não é um país para você ter filho. Ele não é um país preparado, apropriado para você criar crianças, criar um outro ser vivo. A gente não... Seja fatores de segurança, educação, infraestrutura, saneamento básico. Então, é muito complexo. E aí, vou indo para o outro lado da questão do censo que o Daniel comentou. Eu conheço, sim,
americanos e franceses, por exemplo, que têm 4, 5 filhos, só que moram nesses países, que é muito diferente para você criar uma criança, muito diferente. Então, eu acredito que, assim, nesses países desenvolvidos, né, com uma economia sólida, onde você não tem outras preocupações que a gente tem aqui no Brasil, você tem condições de ter mais filhos, e as pessoas teriam mais filhos, as pessoas mais instruídas ou não, porque toda a atmosfera propicia isso, mas no Brasil, quem tem mais filhos são as pessoas mais humildes. Essa é a minha visão prática, assim, não uma questão social. Eu adoraria ter mais filhos, mas no Brasil, morando aqui e sabendo todas as dificuldades que a gente sabe a dificuldade que é ter creche, que é ter escola, que é se você pagar a escola, quanto custa uma escola no Brasil. A gente sabe o que é a dificuldade que é do que a gente vê hoje de você ter filhas mulheres no Brasil, e uma série de outras coisas. Então, é uma questão social muito complexa na minha visão. Bacana, Bruno, bacana a sua contribuição. Vamos tentar falar um pouquinho como é que nós, pais, conseguimos gerenciar essa rotina de ser pai, de trabalhar, de participar das tarefas do dia a dia, da criação e da gestão da casa, né? Pelo menos na minha visão individual, eu quis ter filho, eu quis ser pai, não é para ajudar, né? É para participar. Eu não entendo a minha missão de pai é ajudar a mulher a criar os filhos. Não, eu quero participar na criação, na educação e na rotina. É dar banho, é levar na escola, é brincar, é isso. Como é que vocês encaram e estão conseguindo viver aí essa paternidade num senso de estar participando ativamente de tudo, ou talvez um pouco ainda só ajudando? Quer falar, Murilo, primeiro? Daí a gente faz uma rodada aí. Então, no meu caso, tem esse pensamento também. Eu sou muito participativo. Eu faço as tarefas de casa, dou banho na minha filha. No momento, eu estou até mais presente do que a minha esposa, né? Que o horário de trabalho dela, né? O dela é presencial, eu estou home office. Né, minha filha, ela vai para a creche, por exemplo, ela está aqui comigo, está no quarto. Então, ela fica muito próxima de mim, é só eu e ela aqui dentro de casa. Então, né, eu tenho que ter a minha agenda muito bem organizada para saber a hora que eu vou dar o almoço para ela, a hora que eu tenho que dar o banho nela, ainda mais com esse frio, né? Tem os horários certos. Então, assim, eu estou muito bem, eu tenho as agendas muito bem cronometradas aqui, bem definidas, para eu conseguir dar atenção para ela, ser participativo, né? E conseguir também colocar minhas atividades profissionais em dia. Muito bacana. E você, Bruno, tem conseguido conciliar tudo isso? O desafio é conciliar. Eu sou pai solteiro hoje, eu me divorciei há 3 anos, e a gente divide a agenda das crianças com a mãe delas 50-50, então elas estão comigo metade do tempo e com a mãe metade do tempo. Então, esse caso é igualitário, e mesmo quando a gente estava casado, eu entendo que, de certa forma, os filhos, mesmo que a gente seja participativo, a mãe tem um peso muito maior e ela é muito mais sobrecarregada que os pais. Mesmo a gente participando, ajudando, mas enfim, os filhos ficam sempre com a mãe. Não sei se é uma visão um pouco minha, por ter 2 meninas, mas eu sempre via minha esposa muito mais sobrecarregada do que eu. Você está no mesmo ambiente, as crianças sempre ficavam mais em cima dela. Mas hoje a gente divide 50% do tempo e o desafio é diário, né? Então eu estou aqui trabalhando no escritório de casa e aqui está o meu planner das crianças, da agenda das crianças, todos os dias. Hoje, uma foi para aula mais cedo, deixei 6 horas, 6h30 na escola, que sai 12h40, a outra está dormindo, acabando assim, não precisa acordar ela, que ela vai entrar mais cedo na escola para fazer um núcleo, que é reforço, serão 11 horas da manhã, e ela vai para a escola e depois eu pego o cara. Assim, é uma loucura. Dia após dia, cada dia é um planejamento diferente, e se eu perco isso aqui, eu tenho 3 lugares no celular, porque se eu perder isso aqui, eu perco minha rotina e não sei mais o que fazer.
Eu também, eu coloco a agenda das crianças na minha agenda profissional. Eu entendo que, assim, não dá para ter dois mundos. Eu tenho uma vida em casa e uma vida no trabalho, que nem o Bruno está falando, que daqui a pouco tem que parar, acordar, levar na escola, volta e trabalha. Eu anoto tudo. Faz parte porque eu sou uma pessoa única, eu não entendo que dá para ter duas vidas. Então, assim, eu tenho que levar, buscar em tal lugar. Eu coloco as festas infantis. Tem que sair da escola às 4 horas, levar na festa infantil, buscar tal hora. E, de novo, tento levar com toda a transparência do mundo os meus compromissos profissionais, pessoais de pai, estão na minha agenda única, que, de novo, eu sou um só. Então, meu dia profissional e pessoal está tudo anotado na minha agenda, que nem o Murilo falou, tem os horários ali certinhos, ajustados, e eu trato isso no trabalho com toda a normalidade. Se eu tenho que sair de uma reunião para buscar as crianças na escola, eu falo, olha, tem que sair da reunião porque é meu horário de buscar as crianças na escola. Não invento desculpinha, não falo que tem outra reunião. Falo, olha, vou desconectar a hora de eu buscar as crianças. E você, Marcelo, consegue equilibrar esses pratos também aí? Olha, hoje os meus filhos já estão com idade aí, que já estão se cuidando bem, então já não tenho tanta mais responsabilidade assim, né? Mas minha esposa que... Eu sou meio quietinha ainda, sabe? Mas minha esposa, ela fala para meu filho lá ainda que mesmo quando ele tiver 50 anos, que ele vai continuar apanhando, porque ela é mais rigorosa, sabe? Eu não, se eu estou em casa lá, daí tem ele e minha filha, né? Eu tenho um adotado também, que tem a mesma idade dele, né? Os dois têm. O meu adotado tem 18 anos. Que Ele legal. Oh, maravilha. Eu trabalhei no Nordeste um tempo, né? E acabei que ele era amigo do meu filho, sabe? Ia direto para minha casa, né? Na época ele tinha 11 anos. E daí eu voltei para São Paulo, né? E a mãe dele, acho que mandou ele para o Rio de Janeiro, lá para casa de uma tia, porque ele tinha arrumado um outro homem lá, sabe? Essas brigas de família aí. Daí eu falei para ele assim, ó, a minha mulher assim, ó, fala para a mãe dele, mandar a procuração dele, porque se quiser, eu mando o dinheiro da passagem e vem morar com a gente. E ele veio, está com 18 anos hoje, estou dando educação para ele, um puta de um menino educado, sabe? Ele não fala muito da família dele, se ele tem mágoa, tudo, mas eu considero ele também como um filho meu, obedece a gente, tudo lá em casa. Mas lá também quem manda é minha mulher também, falou também, ela tira internet, toma telefone, ela é meio brava. Mas eu já sou mais tranquilo. Se eu vejo que o negócio está meio bagunçado, eu ligo para ela, falo assim, ó, dá um jeito no seu filho aqui, ó, porque ó, tem punição. O sucesso do casamento, quem manda é a mulher. Assim, daí, porque eu falo minha filha assim, ó, filha, faz isso. Eu não vou fazer. Falo, não vai, tudo bem. Daí eu pego o link para a mãe dela. A mãe dela manda mensagem para ela, não dá 10 minutos, tá tudo feito. Daí eu falo, nossa, não tô fazendo mais nada mesmo. Eu mando fazer, não faz. E eu não brigo, não sou mais quieto. Agora, a minha mulher não, minha mulher ela já chega, já põe de castigo, tira celular. Eu já fico com dó, sabe? Não vou tirar o celular dela, não, coitado. Eu não vou cortar a mesada, não. A mãe dela é mais rígida. Por ser mais rígida, é mais respeitada, a pessoa fica mais, mais badulada. Eu sou mais tranquilo. É tudo mole mesmo, a gente é tudo mole, Marcelo, é isso aí. Eu também. Parabéns pela adoção. Sou do time do Achei Marcelo. muito legal a história, parabéns, de coração. Também, assim, Marcelo, assim, emocionante esse seu relato de adoção. Uhum. A gente sabe que aquelas pessoas que aceitam adotar criança, normalmente querem crianças pequenininhas, recém-nascidos ou bem pequenos. Você adotar uma criança de 11 anos para trazer para sua casa, dar amor, dar educação, dar um encaminhamento, isso é de uma generosidade, de um coração espetacular. Você está, putz, de parabéns, que história linda. Muito Obrigado. bacana, cara. O anotei aqui também para a gente pensar, que a gente compartilhasse assim, o que a paternidade
trouxe de bom para a vida de cada um de vocês? Nessa eu começo falando, depois vocês complementam. Para mim, uma coisa que foi muito assim, chocante em termos de paternidade foi quando eu percebi que os nossos filhos são o nosso maior espelho. Né? Todo mundo, todo ser humano tem que, né, buscar o autoconhecimento, se conhecer, saber suas falhas, seus erros, suas manias, suas atitudes. E a gente, de novo, fica sempre se escondendo, não querendo ver aquilo que a gente não faz bem feito. E quando a gente tem filho, e a gente percebe no nosso filho as atitudes, aquelas coisas que às vezes nos desagradam, e quando a gente reflete, pelo menos eu estou falando do meu caso, que aquela atitude, a criança está em casa, com quem ela aprendeu aquilo? Aprendeu com você. Vou dar um exemplo assim mais simplório. Eu não gosto de falar palavrão, mas seu filho está falando palavrão. Quer dizer que a culpa sempre é da escola. Não, aprendeu isso na escola, aprendeu isso com o amiguinho. Para mim, acho que um dos grandes aprendizados da paternidade foi eu passei a me conhecer melhor, a conhecer e a enxergar melhor os meus defeitos, os meus pontos a melhorar. Talvez foi a maior terapia de autoconhecimento, foi quando eu percebi nos meus filhos coisas que eventualmente eu não gostava, e quando eu refleti, eu é que tinha que mudar. Não era o meu filho que estava trazendo algo de fora, aprendeu com a amiguinha, aprendeu na escola, não. Aquilo ele aprendeu em casa e era um meu papel como pai, como pessoa que quer deixar um legado, me transformar, me conhecer, para que daí eu pudesse cobrar do meu filho que aquela atitude. Vou dar um outro exemplo simples. A criança vai comer, você reclama, você não está comendo salada. No seu prato tem salada? Não, mas eu já sou grande, você está em crescimento, você precisa de vitamina, então você tem que comer verdura e salada. Eu vou comer arroz, feijão e batata frita, mas você tem que comer todo chuchu. Como assim, né? Não sei, para mim eu queria trazer, porque isso foi muito forte para mim, assim, o filho foi um grande espelho de autoconhecimento e de ter que mudar aquilo que me desagradava. Não sei, queria escutar de vocês também. Bom, no meu caso, Daniel, eu também tenho essa mesma reflexão que você, mas também, dentro de tudo isso do espelho, a gente começa a mudar algumas atitudes. Eu falo que eu fiquei muito mais responsável depois de que eu fiquei sabendo que minha esposa estava grávida, não precisou nem minha filha nascer, né? Como, por exemplo, né, eu gostava de carro, tal, às vezes você pega a pista, gosta de dar uma aceleradinha a mais e tudo mais, já segura o pé. Hoje você já não tem mais isso, entendeu? Hoje você, tipo, eu abro minha carteira, na capa da minha carteira tem a foto da minha filha. Então, a gente começa a se tornar muito mais responsável nas atitudes também. E realmente é isso, né? É algo que a gente fazia e hoje a gente, né? Hoje a gente quer que a nossa filha seja o nosso espelho. Então, realmente é isso. Todas as atitudes que a gente tinha que antes para a gente era legal, mas sabe que é errado, a gente não pratica mais, entendeu? Então, para mim, isso foi, assim, foi a grande mudança de chave, entendeu? A minha responsabilidade foi o que mudou. Hoje é tudo planejado, hoje você vai pensar em fazer alguma conta antes, cara, quero ter isso, vou comprar, vou gastar tantos R$ 1.000 para ter alguma coisa que eu quero. E meti a cara, parcelado e vamos que vamos. Hoje já não, hoje a gente já está pensando, né? Hoje a gente fala que a gente tem todos os custos muito bem organizados. Esse dinheiro a gente vai guardar para faculdade da minha filha, vai guardar para a escola dela, para o desenvolvimento, esse aqui para a festinha de aniversário dela, que é muito importante, esse aqui para as contas da casa. Então, antes era tudo sem planejamento, hoje é tudo com planejamento. Eu acho que é isso. Muito bacana. Quem mais tem alguma transformação aí que a paternidade trouxe? Olha, de mim acho que não mudou muita coisa, não.
E quando minha mulher ficou grávida, eu já fazia faculdade, já estava encaminhado já. Já tinha 2 graduações, eu me formei agora, fiz engenharia, agora eu colo grau agora, em direito agora, quarta-feira eu colo grau, né? Terminei também faculdade de direito também, que é uma área que eu gosto, nossa, área diferente da engenharia e direito, mas é uma área que eu sempre gostei, colo grau agora em direito, terminei, mas é umas experiências diferentes, que eu falo para o meu filho, que eu tento passar para dentro de casa, né, que nem tudo que você faz pensando somente dentro da sua área profissional, né, que nem eu sempre admirei a área do direito, mesmo não trabalhando com direito, e eu fui lá e eu fiz uma faculdade de direito, acabei agora, sou bacharel em direito também, estou pretendendo até fazer uma pós-graduação aí em umas áreas de direito aí, sabe? E eu levo isso também para dentro de casa, com o meu filho também, que meu filho, a visão dele é ser empresário. Ele já falou para mim que trabalhar para os outros não dá dinheiro, ele não tem coragem de comprar um cachorro-quente, que ele fala que é caro, diz que ele trabalha e ganha bem, não gasta, ele vai montar a fábrica dele, sabe? Daí já é um pensamento diferente de mim, eu não consigo guardar dinheiro. Para mim, se eu colocar R$500 no bolso e ir pro shopping, eu volto devendo, sabe? Ganhar R$1.000 e ir pro shopping, eu volto devendo. Eu saio com ele tem 19 anos, daí eu falo assim, filho, vamos comer isso, né? Daí ele fala para mim assim, você vai pagar? Daí eu falo, não quero não, tô com fome. O Marcelo tá elevando a barra, né? Adotou um filho de 11 anos, fez 2 graduações, continua estudando, vai para pós-graduação, tem que virar um personagem da nossa newsletter, um cara com essa, assim, paixão pela vida que você tem, é fantástico. Eu gosto de estudar, agora, eu tô até pesquisando, mas só que eu não colei grau ainda, né? Eu já terminei o colo grau agora, quarta-feira que vem, colo grau, né? Existe tudo aquele procedimento, né? Você terminou, vai ter a data para você colar grau. Manda uma fotinho da colação de grau que a gente posta nas nossas redes sociais. Pô, o engenheiro que virou advogado e continua estudando. As empresas que eu trabalho, na parte de engenharia, eu não conto para ninguém que eu faço direito. Eu faço direito. Você acredita nisso? Claro, não conto. Isso aí não tem no meu currículo. Mas pode colocar. Depois eu vou falar o olhar de recrutador, que aqui na EDC a gente está sempre contratando pessoas, como é que a gente enxerga essas coisas. Mas pode colocar que vai ser bom para o currículo, sim. Eu não coloco assim, pô, eu trabalho na parte de processo, na parte de engenharia de processo, analista. Aí eu assim, eu vou colocar ali que eu sou bacharel em direito, né? Fala, pô, esse cara que conhece lei, eu vou colocar ele dentro da minha empresa. Você já está dentro da minha empresa e eu estou achando ótimo. Daí você conhece legislação, daí você já tem um olhar meio diferente sobre atitude, sobre todo tipo de comportamental que não cabe, o que cabe, daí você... Então, eu fico quieto, eu não comento com ninguém. Eu não comentar, nem com amigo de trabalho. Que nem eu comentei com um amigo meu, que eu devo colar grau. Ele fala, mas vai colar grau do quê? Eu falo, é um cursinho que eu fiz aí. Muito bacana. E aí, Bruno, alguma coisa? Só rapidamente o que eu penso, filhos, do desafio que você comentou, como é. Minha visão, assim, é uma escola, você ter filhos, e o maior desafio que um ser humano pode ter na vida é educar outro ser humano. O maior desafio que qualquer pessoa pode ter na vida. E nesse processo de você achar que sabe algo para educar um outro ser humano, você aprende muito. Porque você precisa muita humildade e você chega à conclusão que você não sabe quase nada. Então, eu vejo, assim, o que mudou
é o aprendizado, é o dia a dia, a gente tem que estar sempre humilde para escutar feedback. O feedback, geralmente, dos nossos filhos são os mais sinceros e os mais diretos, os mais corretos também, porque são as pessoas que conhecem muito a gente. E eu vejo isso, é uma escola. Para mim, eu vejo como um baita aprendizado do desafio de você educar um outro ser humano. Eu vejo um benefício, um maior aprendizado, que mudou para mim. Muito bacana. O que eu queria comentar aqui com você, já encaminhando um pouco aí para a gente manter a nossa agenda, são as dicas de RH, ou seja, nós EDC, que somos uma empresa que estamos sempre recrutando, olhando o currículo das pessoas, como é que a gente enxerga a paternidade, né? Às vezes as pessoas veem a paternidade como algo que não pode favorecer no currículo dela, e eu quero trazer um pouco como nós entendemos, e eu estimulo todo mundo que coloque no currículo, eu tenho vírgula, tenho tantos filhos, sou casado ou tal, porque, pensa comigo, quando um recrutador olha e vê uma pessoa que é pai, automaticamente ele vai pensar num profissional que vai ter uma estabilidade maior. Cara, essa pessoa provavelmente é pai, tem uma família, tem uma responsabilidade para criar os filhos, ou seja, ele vai levar a sério esse emprego, ele não vai ficar pulando de emprego em emprego, não gostei daqui, da empresa, estou indo embora, não. Então, acho que a pessoa que é pai, que é casado, ou que é pai, que tem filho, que tem responsabilidade, traz um sinal de estabilidade quando o recrutador olha, né? O que a gente colocou aqui bastante, uma postura de responsabilidade, de a pessoa que é pai tem que fazer escolhas mais responsáveis, ou seja, ela tem que saber priorizar o tempo dela, é uma pessoa que vai ter um senso de responsabilidade, um senso de priorização muito aguçado, porque quem é pai sabe que o tempo é sempre curto, tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, a gente olha um candidato que é pai como alguém que provavelmente já tem um senso de responsabilidade, uma capacidade de priorização de atividades importantes melhor, né? A paternidade também traz uma marca de visão de longo prazo, né? A gente teve aqui relatos de que antes eu gastava dinheiro de qualquer jeito, agora eu planejo melhor os meus gastos, eu organizo a minha vida porque eu tenho uma responsabilidade com os meus filhos. Então, hoje todas as empresas querem uma visão de longo prazo, um funcionário que acredite. Então, quando a gente olha que a pessoa é pai, ela tem ali um quê de visão de longo prazo. Eu diria não é 100% dos casos, mas em muitos casos a paternidade traz escolhas de vida mais saudáveis. Aquela pessoa que é pai, talvez não seja aquele profissional que fica indo em muita festa, na balada, na bebedeira, ou seja, eu vou dizer que não é uma correlação de 100%, mas normalmente os perfis e as pessoas que são pais têm escolhas de vida mais saudáveis, e pensando isso numa relação de trabalho, toda empresa quer profissionais que tenham boas escolhas de vidas saudáveis, porque isso representa uma maior assiduidade, uma maior saúde para o profissional. E no fundo, acho que a última coisa que eu deixo, que eu gosto e valorizo normalmente quem é pai tem uma vida com propósito. E na vida, para vocês, assim, estar feliz, estar satisfeito, se você tem um propósito de vida, a chance de você estar satisfeito e estar indo atrás do seu sonho é muito maior. Então, normalmente, quem já é pai, já enxergou uma vida com propósito, já organizou suas metas, suas ambições e está correndo atrás disso. E contratar uma pessoa que sabe, que tem propósito, que tem metas, que tem sonhos, é muito bom para a empresa. Então, assim, queria deixar esse testemunho como uma pessoa que está
17, 18 anos, recrutando, entrevistando, selecionando pessoas, de que sim, coloquem nos seus currículos que você é pai, que você tem X filhos, porque aos olhos dos recrutadores, isso traz bastante qualidades positivas. Concordam aí com as qualidades que eu trouxe? Faz sentido esse olhar de quem está do outro lado da mesa ou não? Sim, acredito que sim. E pode colocar no seu currículo que você adotou também um filho, aí você vai ganhar 3 estrelinhas. Coloca lá, Marcelo, pai de 2 filhos, mais um adotado. Pode colocar aqui. Eu tenho certeza que, aos olhos dos recrutadores, sempre isso vai Assim, só bem. é uma coisa para mim assim tão natural que eu comentei que assim, eu até comentei depois que às vezes eu nem comento, sabe? Porque ainda mais quando que você pega aquele tem a palavra adotar, ainda mais quando tá perto dele, assim, não tá em casa, assim, isso aqui vai tudo meu filho, é meus filhos isso aqui, né? Exatamente, são todos seus filhos. Esse aqui é um adotado, né? Porque não fica legal, né? Fala tudo meus filhos e eu acabo nem falando assim, eu adotei. Em alguns assuntos específicos, daí eu pego e entro no detalhe, que nem como eu já peguei ele, tinha 11 anos, eu só tenho a procuração dele. Então, quando eu entro em empresa, eu não consigo colocar, posso colocar ele, mas ele não carrega meu sobrenome, sabe? Eu tive a procuração dele, mas legalmente formalizado, a adoção não foi feita. Eu tive procuração com consentimento do pai dele e da mãe dele. O que vale é a adoção de coração. Você aceitou ele como seu filho e cuida dele como seu filho. É isso que vale. Quando eu adotei ele, para você ter uma ideia, ele não tinha nem a primeira série, nem estava nem estudando. Agora que agora tem 19 anos, agora que ele está no 3º ano do 2º grau, está terminando agora. Então, mudou a vida dele, certeza, mudou a vida dele. Agora você pergunta para mim assim, ele gosta de estudar? Fala para você, é a força. Você acostumou, né? Nunca teve incentivo para ir para a escola, nunca teve um incentivo na família para não, você tem que fazer isso, você tem um plano de carreira, né? Diferente do meu filho adora estudar. Ele não, ele tem que empurrar ele para a escola, desses anos aí que ele está indo, ele termina esse ano, empurrando mesmo, tirando o videogame, tirando o computador, tomando celular. Daí esse ano ele termina, mas já falei assim, terminar a escola, vai para a faculdade, vai para o curso técnico, porque a vida não acaba no ensino médio, não. Mas aqui também tem uma que só empurrando para estudar, viu? Então, uma estuda sozinha, dá aula, e outra tem que empurrar, puxar, tem que fazer de tudo, cara. Complicado. Tem pessoas que têm o talento, que gostam de estudar, que nem eu gosto, que o meu filho gosta, a minha filha já é outra também que você tem que empurrar. Eu chego em casa e falo assim, o que você está vendo? Você está vendo alguma coisa produtiva, pelo menos no celular ou na TV? Você está vendo algum conhecimento que vai te agregar alguma coisa nessa vida? Mas não, naqueles canal de YouTube lá que não... Tá vendo a dancinha? Daí tem uma discussão com ela, e com ela e minha mulher. Tem que tomar o celular, que isso aí só atrasa, porque não vai ler um livro. Aí quando pega um livro para ler, é um livro que não te dá conhecimento nenhum, sabe aqueles livros aleatórios? Não vai pegar um livro que vai te dar um conhecimento, que vai te agregar algo no futuro. É aquele livro de menininha, sabe? Tá com 12, 13 anos, que é uma fazinha difícil, viu? Marcelo, eu que trabalho nesse mundo de RH há muitos anos, tem uma estatística, de novo, é fato, não é história. Quanto mais anos de estudo, maior o seu salário. Tem inúmeras estatísticas, você pode falar isso para os seus 2 filhos. Cada ano a mais de estudo acrescenta X% do seu salário, ou seja, é uma certeza, não é um achismo. Quanto mais você estudar, maior vai ser o seu salário. Então, sim, não tem opção, põe o povo para estudar. Conhecimento é o melhor ativo que você pode dar para eles. Sim. Beleza. Pessoal, todo mundo tem agenda, eu
fico muito grato da gente poder ter esse bate-papo, da gente separar uma hora do nosso dia produtivo, do nosso dia de trabalho, para falar de coisas que são importantes para nós, para a nossa empresa, para mim, para vocês, que é falar de paternidade. Queria deixar, assim, um grande abraço de parabéns e feliz Dia dos Pais para todos aqueles que são pais, nossos funcionários, aqueles também que não são funcionários. Eu acredito muito que nós, como pais, transmitindo os nossos conhecimentos, aprendendo e tentando ser pessoas melhores, a gente vai contribuir para um mundo melhor. Adorei ter esse tempo e esse bate-papo com vocês, adorei conhecer a história do Marcelo, que eu não conhecia. Obrigado a todos pelos testemunhos, pelos depoimentos. E a gente tem esses encontros, né? A cada bimestre eu tento separar esse tempo para conversar com os funcionários. Encontro vocês aí nos nossos outros encontros. Um ótimo dia, feliz Dia dos Pais aí para todos. Bom dia, feliz Dia dos Pais, abração. Feliz Dia dos Pais aí, Bom pessoal. dia, gente. Obrigada. Até mais. Até mais.